no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 26. Eu vou fazer uma leitura contínua, só para não precisar citar isso durante a ministração. A Bíblia, quando foi escrita, e esses livros, quando foram escritos, eles não tinham capítulos e nem versículos. Isso foi uma invenção posterior de um tipógrafo, de alguém que foi fazer uma tradução para o inglês britânico, para facilitar. Porque imagina, vamos ler isso aqui, todo mundo buscando, não tem página, não tem capítulo, então isso facilita a leitura e o estudo em coletivo. Mas o que eu vou ler aqui, embora englobe 2 capítulos diferentes, é a mesma ocorrência e elas acontecem dentro do mesmo tempo. Uma coisa acontece e quando muda de capítulo, não é necessariamente que muda de dia ou outra história, pode ser na mesma hora, só que ele dividiu ali para eu entender que houve uma mudança de conversa, uma mudança de foco. Então tenha isso em mente quando nós lermos, porque eu vou falar um pouco sobre isso. Abra comigo então, 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 26, diz assim: Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você, Geazi? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, Geazi, a lepra de Naamã atingirá você e os teus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Próximo capítulo 6, a partir do versículo 1, mesma história. Então os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês o lugar onde nos reunimos contigo, que é pequeno demais agora para nós? Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco e construirmos ali um lugar de reuniões, uma ampliação da igreja, uma reforma. E Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor! Esse machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, um pedaço de madeira e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Se você ama a palavra de Deus, diga: Eu amo a Bíblia. Tome o seu assento dando glória a Deus comigo, me ajudando a pregar. Deixa eu rapidamente fazer uma recapitulação daquilo que nós deixamos no último culto. Sendo uma série de mensagens, é necessário ter alguma convergência, coerência e continuidade. Eu falei no último sobre as áreas, as montanhas, os setores da sociedade hoje que a igreja precisa entrar, e depois de entrar, dominar, e depois de dominar, melhorar, agregar valor, porque às vezes as pessoas não vão prestar atenção para a sua fé, mas vão prestar atenção para a sua excelência. Então no mercado de trabalho, se você é excelente, as pessoas naturalmente vão te admirar, e quando você então agregar valor a esse segmento, a esse setor, você evangeliza, porque as portas do coração dessas pessoas estarão abertas. Então quando nós somos sal da terra e luz do mundo, necessariamente a gente precisa melhorar o ambiente onde Deus nos colocou. E isso é tão verdade. Eu estava pesquisando um pouco mais sobre luz e sobre sal, principalmente na época em que Jesus falou que éramos sal, porque hoje talvez sal tenha um significado e uma importância no nosso tempo. Para você entender, no tempo de Jesus, que era o tempo do Império Romano, os soldados romanos, quando iam para uma guerra, iam para uma incursão, iam para algum tipo de batalha, ao final desse trabalho, eles recebiam o pagamento deles com sal. Davam para eles um punhado, um saquinho de sal, como pagamento. Tamanho o valor do sal naquela época. É bom a gente entender o contexto do sal naquela época, para entender o que Jesus queria dizer com aquilo, porque sal tinha valor. Então quando o sal entrava ou chegava na mão de alguém, essa pessoa, ela recebia um valor. Se você é sal, onde você vai, o seu valor tem que agregar para os lugares, você tem que transformar os ambientes. E eu digo isso porque nós vamos ler aqui
a história de alguém que tinha tudo para ser Saulo, tinha tudo para ser o sucessor de alguém que já tinha uma porção dobrada, mas ao invés de agregar valor, os valores do mundo e o amor pelo dinheiro entrou no seu coração e o contaminou. Você entende que sal, e Jesus vai falar, o sal perde o seu sabor ou fica insípido. Na verdade, sal, ele não perde sabor. É impossível um sal perder sabor. Quando Jesus fala de perder sabor, é porque quando ele se contamina, se misturando com outras coisas, ninguém quer comer sal com pedra, sal com enxofre, sal com outras coisas. O sal, ele não perde o seu valor salgado, mas se ele está misturado, se ele cai no chão, ninguém consome mais, porque ele está misturado. Deus te chamou para ser sal e sal puro. Deus te chamou para ser sal e sal santo. Deus te chamou para ser sal e não se misturar com os valores do mundo, porque senão, aí nos tornamos insípidos e não prestamos para nada, a não ser sermos jogados no lixo, jogados no chão e pisados pelos homens. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Como introdução para isso aqui, porque nós lemos aqui a conversa entre aprendizes de profetas com o profeta Eliseu. Eles participavam da escola de profetas, fundada por Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote, que foi juiz, tinha uma tríplice unção e responsabilidade diante de Deus. E eles aprendiam com o profeta Eliseu o ofício de ser profeta. Você entende que antes de você levantar para falar, você tem que sentar para aprender? Eliseu aprendeu com Elias, de quem aprendeu muito bem e pediu e recebeu porção dobrada. Então, a sucessão de Elias para Eliseu acontece quando eles estão atravessando o Jordão, e depois de atravessar o Jordão, cai a capa de Elias, e Eliseu pega esta capa. Um redemoinho leva Elias, e ele é tomado e vai para o céu. E quando ele está subindo no céu, o profeta Eliseu, o seu tutor, o seu aluno, que agora está recebendo então a unção que tinha nele, e de maneira dobrada como ele haveria pedido, vê Elias, o seu professor, o seu mentor, sendo levado num redemoinho, e ele grita bem alto: ai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que ele estava falando é: para mim você vale mais do que um exército inteiro. A importância que você, meu líder, tem para mim é mais do que qualquer exército, porque um homem e uma mulher de Deus, com autoridade e unção profética de Deus, valem mais do que um exército inteiro. Um homem de Deus consegue fazer o que um exército inteiro não consegue fazer. Uma mulher de autoridade consegue chegar diante de grandes e fazer algo que exército nenhum consegue fazer. Eu continuo crendo no dom profético de Deus para os dias de hoje. Deus levanta homens e mulheres que representam até mais do que grandes exércitos. Homens e mulheres que param guerras, homens e mulheres que param conflitos, homens e mulheres que mudam o destino, que param com corrupção, só com a unção que Deus colocou sobre a vida dele. Só para você entender, a rainha da Escócia, chegou um tempo que ela falou sobre um grande teólogo, John Knox. Ela falou assim: eu temo mais John Knox de joelho do que o exército inteiro em pé. Mulher sábia, porque um homem e uma mulher revestido do poder de Deus, cheio da unção profética de Deus, vale mais do que um exército inteiro e consegue realizar mais do que grandes exércitos conseguem realizar. Agora Eliseu, com a capa de Elias, tem a responsabilidade não apenas de dar continuidade ao chamado profético, mas também cuidar da escola de profetas. Como é que funciona essa escola de profetas? Bem, rapazes chamados, selecionados, separados, que tinham vontade, que nem o nosso projeto do A Base Vem Forte, iam até os profetas, eles viam e aceitavam o estudo deles, e eles começavam a aprender. É o nosso CETASC, é o nosso IBAD, os mais brilhantes, os que sabiam mais, os que tinham mais facilidade, além de alunos na classe de aula, se tornavam moços, ajudantes, tutores desses profetas. O que nós na Bíblia, quando lemos, chamamos de moço do profeta. Lembra quando Elias sobe no Carmelo, ele diz que vai chover, ele bota a cabeça entre as pernas e fala assim: vai lá ver se tem chuva. Tem não, vai lá ver se tem. Aí o moço do profeta fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo era um dos rapazes, provavelmente muito inteligente, muito aplicado, porque ele estava andando junto com Elias.
Quando Elias recebe também a ameaça de Jezabel, ele foge, e o texto fala, e despedindo-se do moço, despedindo-se do seu ajudante, do aluno da escola de profetas, ele vai para baixo de uma árvore de zimbro e pede a sua morte. Por quê? Porque esse rapaz era um rapaz aplicado, ele andava, ele era o ajudante pessoal do profeta. Quando esse rapaz sai e não acontece nada com Elias, existe uma vacância de um ajudante. Quem é que entra aqui? Eliseu. Eliseu, por sua vez, também tem os seus ajudantes, tem os seus moços. Ele escolhe alguns bons alunos, bons obreiros, para aprender de perto com ele. O mais conhecido deles, porque o nome dele é citado na Bíblia, porque a maioria dos moços fala moço, 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 moço. Tem um que a Bíblia cita, o nome dele é Geazi. Meu irmão, se a Bíblia cita o cara, e ele é servo prioritário de Eliseu, esse cara tinha tudo para arrebentar. Esse cara tinha tudo para ser um sucessor de alguém que já tinha porção dupla, era para ser porção tripla. Tinha tudo para ser o próximo profeta, tinha tudo para ser o próximo líder da escola de profetas. Então, o ofício e o local que ele tinha conferia a ele e nos faz entender que ele tinha todos os critérios necessários para ser um próximo sucessor de Eliseu, até passar por um evento feliz, mas infeliz. Feliz por quem recebeu a cura, mas infeliz para Geazi. E esse evento é um evento que é descrito na Bíblia. Naamã, que é o chefe, o líder do exército da Síria, estava leproso. Na casa dele tinha um ajudante que era de Israel e falou assim, ó, meu senhor, se você for lá para Israel, lá tem profeta, e tudo que profeta fala acontece. Eu acho que ele pode te ajudar. Então ele, com a cabeça da Síria, prepara uma oferta, prepara um dote e vai até o rei de Israel. Porque na cabeça da Síria você procura reis, você procura alguém que tem um poder outorgado pelo povo, pelo voto. Mas na igreja é diferente. Deus não usa quem tem o poder outorgado pelo voto do povo. Deus usa quem ele escolheu e ungiu a pessoa. Mas ele tem cabeça de Assíria e não de Israel. Na cabeça de Israel, se eu preciso de cura, eu não vou para o rei, eu vou para o profeta. Eu não vou para o prefeito, eu vou para a igreja. Porque Deus confere poder para os seus ungidos e escolhidos. Então quando ele chega com esse dote, ele vai até o rei Jorão e fala, olha, eu vim para ser curado. O rei Jorão acha que é chacota, acha que é uma brincadeira, como se fosse um decreto de guerra. Ele fala, quem sou eu para te curar? E ele chega a rasgar a roupa. Ele se sentiu tão violentado, ele achou que era chacota, que ele falou assim, não, eu não sou a pessoa que cura aqui. Isso aqui é uma chacota, vocês querem guerra? Se vocês querem, eu vou entrar em guerra. Ele rasga. Aí chega no ouvido do profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda uma mensagem, ó rei, não rasga a roupa não, não acaba com tua veste que está bonita não. Manda Naamã vir até mim, que ele vai saber o que é rei aqui em Israel, para ele perceber que ainda existe, para ele saber o que é profeta em Israel, para ele entender que ainda existe profeta nesse lugar. Quando Naamã estava chegando, ele pega um dos garotos da escola de profetas e fala assim, ó, eu não vou nem receber ele não, vai lá, encontra com ele e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O rapaz fala, seu Naamã, o profeta mandou você mergulhar 7 vezes. Ele ficou um pouco resistente, mas acabou mergulhando. Depois do 7º mergulho, ele recebeu a cura, porque existe profeta em Israel. E ele ficou tão feliz que ele falou, bem, aquilo que eu trouxe para o rei, eu quero dar de oferta para o profeta. Do qual o profeta Eliseu falou assim, não quero, não aceito. Diga para ele, muito obrigado, mas diga não. Por que Eliseu não aceitou essa oferta? Porque essa oferta não foi preparada e não foi destinada para o profeta. Foi preparada e destinada para o rei. Profeta tem que saber diferenciar o que é do rei e o que é do profeta. Profeta precisa entender o que é destinado para líderes lá fora e o que é destinado para líderes aqui dentro. Porque ele aprendeu muito bem
com Samuel, que foi o que iniciou a escola de profetas, porque Saul, que tinha a unção de rei, queria começar a receber e exercer a unção e atribuição de um profeta e de um sacerdote. E quando ele fez isso, a unção e o favor de Deus saiu da cabeça de Saul. Então Eliseu olha para trás e fala: eu tenho que ser sábio e aprender com a história. Se é para o profeta, é para o profeta. Se é para o rei, é para o rei. Eu não aceito aquilo que é destinado para um rei, porque Deus me constituiu um profeta. Eu sou profeta e não quero o que é dos reis. Eu vou pregar isso aqui na reunião de ministério, que isso aqui vai entrar mais fundo neles. O que foi preparado para reis, meus irmãos, nós como profetas não temos que colocar a mão. O que é de rei é de rei, o que é de profeta está separado para profeta. Ele fala para mim: não serve, eu não quero, eu não preciso. Só que Geazi, o servo mais próximo de Eliseu, estava vendo tudo, e talvez não estava plenamente estruturado, e ele viu que o seu tutor, o seu mentor, rejeitou uma oferta, que a Bíblia, se você for ver, falava de ciclos e outros em quilos, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Eu não sei se você trabalha com ouro, mas eu fui no Google hoje, 1 quilo de ouro, 300 mil reais, ou seja, ele trouxe uma oferta só de ouro, não estou falando da prata não, 22 milhões de reais. Ele abriu a maleta e está aqui o que eu tenho para você, profeta. Profeta, eu não quero esse teu dinheiro não, isso aí é dinheiro de rei, eu quero o que é de profeta. Só que Geazi brilhou o olho, deixou aquele encanto do dinheiro, da riqueza entrar no seu coração. Quando ele viu que estava disperso, ele correu até onde estava a caravana de Naamã e chegou para lá e falou assim: não, nós aceitamos. E pegou parte dessa oferta. Ele pegou aproximadamente 70 quilos de prata, pegou algumas das roupas, porque ele levou roupas e vestimentas chiques, levou isso para sua casa e depois se apresentou ao profeta. Quando Geazi se apresenta para o profeta, ele primeiro tem que entender que Deus revela para o profeta aquilo que está oculto. Deus revela para o profeta aquilo que está oculto. E quando ele se apresenta para o profeta fala assim: onde você esteve? Deus ainda deu uma segunda chance para esse camarada, porque ele poderia falar: meti os pés pelas mãos, olha, eu garfei o dinheiro que tu rejeitou, não era, olha, me perdoa, eu vou devolver, eu vou retribuir, eu errei, eu peço perdão, eu peço misericórdia. Ele poderia, porque Deus ainda deu uma segunda chance. Onde você esteve? Mas ele não se arrependeu e piorou, ele mentiu para encobrir o erro que havia feito. Aí em 2 Reis capítulo 5, que nós lemos, 26, Eliseu disse assim: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para te encontrar? Esse não era o momento, Geazi, de aceitar nem prata nem ouro, e nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas, por isso a lepra te atingirá. Olha como é que funciona a revelação de Deus. Geazi pegou prata e roupas, só que o profeta falou assim: não era para você aceitar olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos. Mas ele não pegou olivais, vinhas, bois e servos, ele pegou prata e ele pegou roupas. Só que Deus não revelou apenas o que ele pegou, Deus revelou o que ele faria com o dinheiro que ele pegou, porque Deus apenas não vê o que você faz, mas ele lê a sua intenção. Aleluia! Ele sabe por que você quer aquele dinheiro e para que você quer aquele dinheiro. Então ele fala assim: já que você pegou o dinheiro de Naamã, fica com o troco também, recebe a lepra dele. Ai meu Deus do céu, recebe a lepra dele. Eu poderia estar falando aqui de Geazi como alguém que pegou a capa de Eliseu, com o sal da terra, com o cara que fez a diferença, mas ele acabou leproso, porque ele trocou o ministério por dinheiro. Cuidado com o amor ao dinheiro. Não troque o seu ministério por dinheiro, não troque o seu chamado por benefícios, não troque a sua unção por facilidades. Deus tem ministério, Deus tem unção e chamado para cada um de nós. Não troque isso por dinheiro. Dinheiro é muito pouco perto do chamado que Deus tem para a sua vida. Não seja um Judas que trocou Jesus por dinheiro, seja um Zaqueu
que trocou todo o dinheiro que ele tinha para ter Jesus na sua casa, para poder retribuir. O ministério de Geazi acabou aqui. Cuidado com o amor ao dinheiro. Tudo isso aqui aconteceu perto do Jordão, porque Naamã mergulhou no Jordão e recebeu a cura. Eliseu sucedeu Elias depois que atravessaram o Jordão. A escola de profetas era localizada ao lado, perto do Jordão. Então existiam muitos alunos da escola de profetas que estavam ali, no local da escola, no ambiente da escola, que viram Naamã chegando leproso e saindo curado, mas também viram Geazi chegando curado e saindo leproso. Aí o capítulo 5, que nós lemos, a transição, porque a última fala é: Geazi, já que você pegou o dinheiro de Naamã, você vai ficar com a lepra dele, não só você, toda a tua semente, toda a tua casa. Acabado essa frase, nós entramos no capítulo 5, no capítulo 6, e um dos alunos dos profetas, da escola de profetas, chega até Eliseu e fala assim: está pequeno demais aqui o templo. A escola está apertada demais, está estreito demais, alguns textos de vocês dizem. Está na hora da gente crescer, está na hora da gente expandir. Está pequeno demais. Olha o time, gente. Quando o Geazi saiu, a escola cresceu. Tem vezes que Deus quer te abençoar e Deus coloca pessoas no teu caminho. Mas às vezes, quando Deus quer te crescer, Ele tem que arrancar pessoas do teu caminho, porque às vezes são pessoas que impedem o teu crescimento. Tem gente impedindo o teu desenvolvimento, e você falando: Senhor, me cresce, adiciona, faz alguma coisa. Aí Deus muda, aí Deus tira pessoas e você reclama de Deus, porque às vezes, para a gente crescer, Deus tem que tirar pessoas do nosso lado. A lepra de Geazi se revela ao seu redor para mostrar quem é interesseiro e quem é verdadeiro. Prosperidade atrai amigos, dificuldade os seleciona e os filtra. Então tem gente que está perto, mas que impede o nosso crescimento. Por isso que Deus às vezes permite uma lepra, uma dificuldade, porque Ele quer mostrar para você quem é quem. Ele saiu, e logo depois da saída, a atitude dos outros alunos foi: vamos crescer, agora o negócio vai voar, agora o negócio vai multiplicar. Porque quem é sal da terra chega para adicionar, quem é sal da terra chega para melhorar, quem é sal da terra chega para agregar valor. Só que ele não agregou valor quando chegou, ele agregou valor quando ele saiu. Às vezes Deus permite que lepras, que dificuldades, que guerras aconteçam na nossa vida, porque Ele precisa tirar de perto de você pessoas que estão impedindo o seu crescimento. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por essa palavra? Por isso, fala para a pessoa do teu lado: não seja Geazi, seja sal. As pessoas comemoram com a tua chegada ou comemoram com a tua saída? Eita, fala, Jeová. As pessoas ficam felizes com a tua chegada ou elas soltam fogo de artifício quando você vai embora? Seja sal, não seja Geazi. Aleluia. E a escola precisa crescer, porque crescimento vai requerer trabalho, vai requerer que a gente faça coisas que a gente não faria normalmente. Nós estamos vivendo um momento de crescimento, um momento de reinventar. Pastor, está crescendo, está muito apertado, faz o segundo culto. Está apertado, faz o terceiro culto. Está apertado, faz um quarto culto. Está apertado, vamos comprar o terreno aqui, vamos comprar atrás. Eu quero que vocês dêem glória a Deus, aleluia. Nessa semana a gente vai começar a demolição de todas as casas que estão aqui atrás. Por quê? Porque a gente precisa crescer. Só que para a gente crescer, a gente tem que demolir, a gente tem que tirar de perto o que impede o nosso crescimento. Como é que eu vou crescer para cá se tem um muro, se tem uma casa, se tem um prédio? É o problema deles. Eles querem crescer a tenda, a escola de profetas, só que ela está rodeada de árvores. E para eu crescer, eu tenho que retirar uma árvore, retirar essa barreira, para que eu tenha espaço de crescimento. E como é, pastor, que a gente cresce? Deus não manda anjo para cortar árvore. Cada um tem que pegar o seu machado. Como faz para expandir um terreno aqui? Deus não vai mandar um pix para a conta. Cada um de vocês vai ter que pegar o seu machado, vai ter que pegar o seu projeto, vai ter que pegar a salva de oferta, vai ter que pegar o envelope de oferta, vai ter que participar do projeto metro quadrado. Não sei qual projeto financeiro você está participando e também está se doando, mas a gente só cresce quando cada um de vocês pega o machado e vai para o trabalho. Porque no texto o rapaz vem para o
líder para Eliseu, e ele sugere o que precisa ser feito. Mas sabe o que Eliseu fala? Ok, gostei da sugestão, vai lá e faz. Pastor, por que não fez isso ainda? Vai lá e faz. Pastor, por que não consertou aquilo ainda? Vai lá e faz, irmão. Por que não pintou aquilo? Vai lá e faz. Não fica transferindo a responsabilidade para o líder que está na frente. Ah, se eu fosse o pastor, eu teria feito assim. E o machado que está na tua mão, tu já derrubou a tua árvore? Tu já fez a tua parte? Se eu estivesse no lugar do pastor, eu já tinha feito tudo, mas Deus não quis que você estivesse lá. Então deixa ele lá e você está aí. Mas não pare de fazer aquilo que Deus prometeu para você. Mas pastor, eu não consigo fazer o que eu quero. Se você não consegue fazer o que você quer, faz o que você pode. Tem um machado aí na tua mão, meu irmão. Está na hora de derrubar a árvore. Pastor, eu queria derrubar, mas eu não consigo. Então faz o que você pode. Faz o que está no teu alcance. Se cada um derrubar a sua árvore, isso aqui cresce. Amém? Se cada um derrubar a sua árvore, isso aqui expande. Se cada um fizer a sua parte, não tem quem segure esta igreja. Derruba a tua árvore, eu derrubo a minha árvore, cada um derruba. Eu derrubo, tu derrubas, ele derruba, nós derrubamos, vós derrubeis e eles derrubam. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, amigão, cada um com seu machado. Hein, Jura? Cada um tem que pegar o seu machado. Ah, ele podia fazer isso. E você está com o machado na mão. O que você está fazendo com a árvore que está na sua frente? Em algumas versões, eu estou lendo na NVI, mas na sua versão provavelmente, a Assembleano usa Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. A Real, a RC provavelmente diz, não chama de árvore, fala que está viga, porque eles cortavam as árvores que impediam o crescimento físico. Para sair a árvore, fizeram um desmatamento, que os ambientalistas não me escutem aqui. E eles tiravam essas árvores para usar a madeira da árvore, o tronco da árvore como viga, como coluna para sustentar a ampliação e a estrutura do novo empreendimento e da nova construção. Ou seja, em tempos de crescimento, a gente tem que começar a pensar nisso. Deus vai requerer que a gente ressignifique algumas coisas. Eu sempre uso um exemplo de ressignificação para você entender primeiro. O povo sai do Egito, Faraó vem atrás e eles chegam diante do Mar Vermelho. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles são encurralados pelas águas do mar. Aí o que eles falam? Essa água é nosso decreto de morte. Por causa dessa água nós vamos morrer. Porque essa água impede o nosso avanço. Ela é uma barreira para a gente. O que Deus faz? Deus abre as águas, eles passam pelas águas e Deus usa a mesma água para matar o exército que estava os perseguindo. Aí eles chegam no deserto. Quando você está no deserto, o que você precisa para sobreviver? Você estava falando mal da água agora, lá atrás. Agora a água é a sua única fonte de sobrevivência. Você entende o que é ressignificar? Existem coisas que em estações são barreiras, mas lá na frente é a tua única fonte de sobrevivência. É exatamente isso que eles estão vivendo aqui, porque o que impedia o crescimento físico deles eram árvores. Aí eles pegavam o machado e cortavam as árvores, mas aquilo que eles cortavam servia como estrutura para o crescimento daquilo que eles estavam construindo. O que impedia o teu crescimento eram as árvores, agora elas servem como vigas. Eles cortavam aquilo que impedia e usavam aquilo que impedia para fazer o crescimento. Hoje Deus está colocando uma ferramenta na tua mão. Hoje Deus está te dando uma ferramenta espiritual para você começar a entender e ver que aquilo que está te impedindo vai ser algo útil lá na frente para você estruturar o seu crescimento. Deus vai usar o que te parou para estruturar o teu crescimento, igual ele fez com José. José era pequenininho e o decreto do faraó é: toda criança recém-nascida judia tem que ser jogada no Nilo. Colocaram ele no cesto, ele vem boiando, vem para a mão da filha de faraó. Onde é que ele cresce? No palácio de Faraó, porque aquele que decretou a sua morte agora está financiando a sua vida. É isso que Deus está falando. Eu vou ressignificar algumas coisas, então aproveite as barreiras e não fale mal dela, porque aquilo que você chama de barreira hoje vai ser a tua fonte de renda, vai ser a tua fonte de vida, vai ser aquilo que vai estruturar o teu crescimento onde eu te coloquei. As barreiras que existem na sua frente serão utensílios preciosos para o sustento do que Deus vai fazer na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Corta a árvore, faz viga, usa, estrutura, e eles começam a cortar. Mas pastor, eu entro na escola de profeta para aprender a ser profeta,
e não para ser lenhador e construtor, não é? Por que eu estou cortando isso, se era para eu estar no altar aprendendo liturgia de culto, exegese, era para aprender a doutrina, a Torá? Por que eu estou cortando? Isso não serve só para ministério, é para todas as áreas da sua vida. Se você quer se destacar, você tem que fazer mais daquilo que você foi chamado para fazer. Você precisa de outras competências que ajudam e dão suporte para o chamado principal que Deus deu na tua vida. Hoje nós temos aqui, e eu conheço isso, não porque eu passei por isso, mas porque eu vi de dentro e aprendi as histórias. No meu tempo já era mais leve. Mas tem alguém que fez ibade aqui? Tem algum ibadiano? Levanta a mão. Um monte. Pode levantar mais alto, gente. Tem um monte. Eu não sei que tempo do ibade vocês pegaram, mas no tempo do meu pai, ele tinha que bater laje, fazer assim e depois ir para a sala de aula, porque aluno não aprendia só exegese e geografia bíblica, ele também construía o prédio para que outros pudessem entrar, ele também trabalhava na expansão da escola de profetas. E ele fala até hoje: André, eu acho que eu aprendi mais batendo laje com teu avô do que dentro de uma sala de aula. Aleluia. Você entende? A gente vai aprendendo, porque hoje a gente entra no, ar-condicionado, aula online, bacana. Falta um pouco de laje para essa geração bater um pouco, sabia? Vou falar uma coisa, falta um pouco de lote para capinar nesse sol de 40 graus que está dando aqui, porque existe aprendizado nicho também. Ele está batendo, usando a ferramenta que lhe foi dada quando o machado, a ponta do machado de escola sai e desprende do cabo e cai nas águas turvas do Rio Jordão. Então, no exercício do seu trabalho, ele comete um deslize, acontece um infortúnio, acontece um acidente. E a ferramenta e aquilo que ele usava, que era emprestado e muito valioso nesse tempo, que eles não manuseavam muito o ferro, era mais o bronze, e o ferro era duro para poder cortar, ele perde no exercício do seu trabalho, e ele grita: ai, meu Senhor, um grito de desespero, caiu o meu machado, e ele não é meu, ele é emprestado, e eu terei que dar contas a quem me confiou ele. E aí é natural que muita gente fale mal desse cara e detone ele em pregação. Mas deixa eu falar uma coisa: cuidado ao apontar o dedo para quem deixou o machado cair, porque machado só cai da mão de quem está usando. Eu vou repetir isso: machado só cai da mão de quem está usando. Pastor, mas o meu machado nunca caiu. É porque você nunca cortou nem um pudim de leite e está falando de quem está cortando árvore. É muito fácil a gente ficar na internet, na rede social e cortando a vida. A única coisa que você faz é cortar a vida dos outros, mas cortar a árvore para a expansão da igreja que precisa, você não está cortando. Ah, meu machado não caiu, porque quem está cortando pode cometer um deslize. Eu não estou falando que vai, e eu não profetizo isso sobre a sua vida. O seu machado vai ficar intacto, você não vai deixar cair o seu machado. Mas pastor, se caiu, que pena. Vamos ver o que a gente pode fazer. Machado só cai da mão de quem está usando. Machado só cai da mão de quem está usando. Por quê? Pastor, quer dizer que pode acontecer do cara deslizar, cair, trair? Não estou falando disso, estou falando de oportunidade. Porque o machado foi a oportunidade que ele tinha. O profeta Eliseu estava vendo. Geazi acabou de ter uma lepra. Existia uma vacância para quem seria o moço do profeta. Imagina o pessoal cortando mesmo, como se não houvesse amanhã, querendo mostrar para o profeta que eles poderiam ser rápidos a ser o próximo Geazi, a ser o próximo moço do profeta. Daí esse rapaz está aqui, batendo e cai. Perdi a oportunidade, porque a escola de profetas precisava crescer. O profeta está me olhando e eu perdi a minha oportunidade. E a minha pergunta para você é: qual oportunidade você perdeu na sua vida? Qual é o teu machado? O teu machado foi um projeto, foi um sonho, foi uma empresa, foi um emprego, foi um relacionamento? Qual foi o teu machado? Foi o teu ministério? Que alguma coisa aconteceu no meio disso tudo, e aquilo que era a sua oportunidade, aquilo que era a sua chance, por alguma razão que você estava tentando fazer dar certo, caiu. E porque caiu, você engavetou achando: eu nunca mais vou encontrar o ministério, eu nunca mais vou encontrar a mulher, o homem, o relacionamento, a paz, eu nunca mais vou encontrar o refúgio, o projeto, o dinheiro, eu nunca mais vou encontrar a empresa, eu nunca mais vou encontrar o empreendimento. Por quê? Porque eu estava exercitando e eu perdi. Ele caiu nas águas turvas e eu nem sei onde ele foi parar.
Hoje você veio no lugar certo. Hoje é dia de machado flutuar. Hoje é dia do machado vir para a superfície. Hoje é dia de Deus pegar aquilo que caiu da tua mão e colocar de volta na tua mão. E quando Ele colocar de volta na tua mão, não é para você ficar parado. Continua cortando árvore, continua trabalhando, continua se empenhando na obra de Deus. Eu estou falando que hoje é tarde de restituição aqui nesse lugar. Tem alguém que precisa de restituição? Tem alguém que precisa encontrar aquilo que lá atrás caiu na água, caiu no mar do esquecimento, caiu no fundo do poço? Ai, meu Senhor, que desespero pelo grito desse rapaz. Eu imagino a dor que ele sentia, mas eu imagino a tensão, pastor Alexandre, do ambiente. Porque assim, quem já estudou com o João Colenda, já que eu falei de Bade, João Colenda pegava às vezes uns alunos e dava uma... Eu não vou nem usar o termo que os alunos usavam para quando ele pegava alguém e brigava. Mas Eliseu não era muito flor que se gerava não, tá? Eu imagino a atenção dele. Derrubou, Eliseu está aqui. Agora ele... meu Deus. Sabe, tem uma ocasião com Eliseu que ele está andando e tem uns 50 meninos, rapazes, que querem caçoar dele, do seu ministério. Sabe de que ele chama Eliseu? Vai lá, carequinha. Vai, sobe lá, calvo. Ele chama porque ele era calvo, ele era careca. Aí passando, eles olharam e falaram: vai lá, careca. Falaram para Eliseu. Eliseu: o que é? Vocês estão fazendo chacota de mim? Que venham, e ele é tão específico, ele fala assim: que venham 2 ursas e devorem vocês. Dos 50, apareceu do nada, do meio do mato, gente, 2 ursas, e matou e comeu 42 dos meninos. Eu queria ter essa autoridade na época que eu fiz o meu implante capilar aqui. Eu ia dar muito trabalho para essas ursas aqui. Então assim, ele falou: rapaz, se chamando ele de carequinha, ele mandou o urso comer, o cara perdeu o machado. Não quero nem ver. Vai, meu irmão, Eliseu vai acabar com ele. Aí quando Eliseu chega perto, ele fala assim: por que caiu? Quem fez cair? Foi isso que ele falou? Não. Como foi? Também não. Porque Deus não é Deus de porquê, Deus não é Deus de como, Deus não é Deus de quem. Sabe, nosso Deus é o Deus de onde. Quando Adão peca, Deus desce no jardim e fala: Adão, onde? Deus, ele não pergunta por que tu pecou, ele não pergunta como tu pecou, ele não quer saber, ele já sabe. Mas ele fala assim: onde tu estás? O profeta chega aqui e fala: ei, perdeu, onde? Como diz a Bíblia Sagrada, aqui ó, tem uma referência que eu escrevi aqui: igreja de Éfeso. O escritor fala: igreja de Éfeso, lembra-te pois, onde caístes. O nosso Deus é um Deus de onde. Ele não fica debatendo com você por que você fez isso, como você fez aquilo, por quê, quem fez isso. Não, ele fala assim: onde foi? Me fala onde foi. Ele falou assim: ó, foi ali. Aleluia. Foi ali, foi. Por que é interessante a gente saber? Porque foi onde caiu que será levantado. Eu vou profetizar isso aqui sobre a tua vida. Onde tu caiu, Deus vai levantar no mesmo lugar. Os olhos que viram a tua vergonha vão ver você subir. As pessoas que falaram e julgaram com a queda vão ver aquilo que se perdeu submergido, ou subindo, emergindo novamente, para que você tenha dupla honra onde você teve desonra. Porque se caiu no Jordão, não vai subir no Nilo. Se caiu no Jordão, não vai subir no Rio Paraíba. Se caiu no Nilo, vai subir. Se caiu no Jordão, vai subir no Jordão. Não precisa mudar de igreja, de ministério, não precisa mudar de lugar, não precisa mudar de ocupação, não precisa mudar de família não. Onde caiu, Deus hoje está falando: o machado vai voltar para a tua mão. Tem alguém que está entendendo? Tem alguém que pode dar um glória a Deus? O machado vai subir para a sua mão, e no lugar de vergonha eu te darei honra. Toca para mim bem baixinho aqui um BG musical. Caiu onde? No Jordão. Eu vou perguntar e você responde: caiu onde? Então tá tranquilo. Tá tranquilo. Por quê, pastor? Porque Eliseu conhece bem o Jordão. Ou melhor, o Jordão conhece bem Eliseu. Logo que Eliseu recebeu a capa de Elias pedindo dupla honra, o primeiro ato, ele estava pingando no azeite. A primeira ação milagrosa, sobrenatural, que Eliseu fez,
foi abrir o Jordão de volta, porque ele atravessou com Elias, que Elias bateu, ele recebeu e falou: eu preciso voltar. Se ele usou a capa como chave para abrir, eu vou usar a capa de novo para fechar novamente. Ele bate e ele volta de novo. Ou seja, o Jordão conhece a autoridade, a unção e o poder de Eliseu. Caiu no Jordão, está tranquilo, pastor. Caiu, mas está lá no fim do poço, pastor. Está na lama, pastor. Esse local conhece o poder e a autoridade do teu Deus. Não tem lugar onde você tenha caído, ou um projeto tenha caído, uma porta tenha caído, ou uma oportunidade tenha caído, uma família, o que for. Não existe lugar profundo o bastante para que o teu Deus possa ir lá e fazer flutuar e voltar para a tua mão. Caiu onde? Está lá no fundo. Fundo de rio é lama, é fundo de poço, é esquecimento. Sabe o que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira, um galho, e ele joga no local onde ele apontou. E quando ele joga a madeira, o ferro flutua. Inverte as leis da natureza para flutuar e chegar na mão dele. Ferro aponta para o homem. Provérbios vai falar: assim como o ferro afia o ferro, um homem afia um homem. Então, quando a Bíblia vai falar de ferro, ela está apontando para uma tipologia do homem. Então, quando um homem afunda e cai, quando um homem está no meio da lama, no fundo do poço, o que faz ele flutuar de novo? O madeiro. Você um dia estava no fundo do poço do seu pecado, das tuas transgressões, lá no meio da lama, ninguém conseguia, até que o madeiro, até que o sacrifício de Jesus na cruz chegou até você, e você flutuou de volta para as mãos do Deus que te criou e que te salvou, enviando o seu Filho. Se você um dia passou por essa situação, eu vou pedir que você fique de pé para que a gente possa orar e terminar esse momento. Aleluia. Flutuou, e ele falou assim: estende a tua mão, porque aquilo que saiu da tua mão vai voltar para a tua mão. Vou profetizar: aquilo que saiu da tua mão vai voltar para a tua mão. O que você perdeu não vai para a mão de outro, vai voltar para a tua mão. Por que voltou para a mão dele, pastor? Para ele voltar a cortar árvore. E eu quero profetizar isso para poder terminar e orar por pessoas aqui, porque isso aqui é uma palavra de restauração de sonhos, de projetos, de ministérios, de vida. Eu não sei onde caiu o teu machado e qual é o teu machado, mas Deus está falando assim: ó, eu vou fazer flutuar. Estica a tua mão e eu vou colocar na tua mão. Agora aprenda que quando Deus restituir e colocar na tua mão, não é para você voltar para casa e dormir. Ele recebeu aquilo e voltou a trabalhar. Se foi o teu ministério que foi para água abaixo, Deus vai colocar na tua mão para que você restabeleça o teu ministério. O teu ministério não acabou, o teu casamento não acabou, a tua família não acabou. Eu não sei qual é o teu machado, mas Deus está mandando dizer: quando eu colocar de volta na tua mão, volta a cortar, porque tem muita coisa a ser feita através deste milagre. Quando Deus te restaurar, não fique parado. Deus restaura para você voltar a trabalhar.